Boa tarde, estamos começando mais um programa Jesus é o Caminho. Programa este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Campo de Limeira. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 2030. E você, com toda certeza, é o nosso convidado especial para estar aqui nos fazendo uma visita. Hoje nós teremos em nossos programas a participação do pastor Feliciano do Amaral, cantando um de seus belos hinos, e também iremos, na continuação, ouvir a poderosa palavra do Senhor ministrada pelo pastor Elienay Cabral. Então não saia daí, continue assistindo o programa Jesus é o Caminho, porque o Senhor tem bênçãos para você. Continue, nós vamos ouvir agora o pastor Feliciano Amaral, vamos para um rápido intervalo e voltamos com a poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Sobre excelência espiritual pelo aperfeiçoamento ministerial. E eu quero convidar os irmãos para abrirem sua Bíblia mais uma vez na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versículos 3 até ao versículo
6 inicialmente. Capítulo 4, versículos 3 ao versículo 7, que nos diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quantos podem dizer amém? O texto do capítulo 4 de Efésios nos traz e nos mostra um caminho a ser percorrido para que alcancemos a excelência na vida cristã, tanto em termos de comportamento quanto o de ministério na vida cristã. E nesse caminho, esse caminho que Paulo oferece, ele aparece subjetivamente pelo verbo andar, que aparece logo no primeiro versículo. No primeiro versículo ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nesse caminho aberto para alcançarmos a excelência espiritual, o nosso andar aqui se constitui num modo de reforçar os nossos passos com atitudes morais, as quais também tratamos ontem aqui, atitudes que nos conduzem ao ponto máximo da conquista para a excelência espiritual. Em outras palavras, é impossível alcançarmos a excelência se não percorrermos este caminho. E nesse caminho, o nosso andar implica em alguns valores ou atitudes que foram demonstradas ontem aqui por 4 elementos fundamentais, 4 atitudes especiais, que são humildade, mansidão, longanimidade e tolerância, representada pela palavra suportar, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um outro aspecto desta matéria. O segundo ponto aparece como os elementos constitutivos do aperfeiçoamento ministerial. Naturalmente, quando nós falamos de aperfeiçoamento ministerial, a palavra ministério, ela aparece no original de 1 Coríntios 12, versículo 5, quando Paulo fala da diversidade de ministérios. A palavra ministério já aparece em algumas versões novas, como na atualizada, já com a tradução direta para a palavra serviço. Mas o sentido ainda é um pouco mais profundo, porque ministério significa, na língua grega, diakoniai. E diakoniai, da palavra diakoniai vem a palavra diácono ou diáconos. E o diácono, todos sabem qual é o trabalho de um diácono. O diácono é aquele que serve, é aquele que faz um serviço especial. Quando a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, a palavra ministério tem um sentido específico de serviços especiais, trabalhos especiais, que estão dentro da mesma categoria dos dons espirituais.
Geralmente nós entendemos e pregamos muito, principalmente os pentecostais gostam muito de utilizar e dar muita ênfase aos 9 dons do Espírito Santo, e se esquecem que na verdade tem muito mais do que 9 dons. Existem pelo menos mais de 40 dons espirituais, e dentro dessa classificação dos dons espirituais, nós temos aqueles que nós os conhecemos como dons de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito Santo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas 3 categorias distintas aqui, mas eu estou dando destaque à palavra ministério. E quando nós falamos de aperfeiçoamento ministerial ou aperfeiçoamento dos santos, eu estou usando as 2 formas para alcançar. Essa palavra aperfeiçoamento está aqui logo nos primeiros pontos da página 10, os irmãos vão ver. Nós vamos ver o que diz aqui o versículo 12. Vejam só na sua Bíblia, por favor. 4:12 de Efésios diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra aperfeiçoamento é uma palavra que ganha um sentido especial. Nós temos uma tendência muito forte de fazer da nossa espiritualidade uma espiritualidade muito periférica, muito superficial, muito epidérmica, se os irmãos podem entender. O que eu quero dizer com espiritualidade epidérmica? Nós gostamos muito de ficar arrepiados. Eu me arrepiei. Então, quando eu me arrepio, é sinal de que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Nem todo arrepio é coisa do Espírito. É que nós confundimos muitas vezes nossas emoções com o verdadeiro sentido da espiritualidade. Agora note uma coisa: para fugirmos dessa coisa periférica, dessa coisa superficial, dessa coisa apenas emocional, nós temos a palavra aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoamento é uma palavra que requer ação, movimento, correção. Vejam só, a palavra aperfeiçoamento, do jeito que ela está aqui no texto sagrado, quando eu uso aqui às vezes algumas palavras do grego, eu não estou usando aqui para exibir conhecimento linguístico do grego ou do hebraico, não. É apenas para colaborar e para ampliar a nossa compreensão acerca dessa palavra. E essa palavra no original, ela aparece como catartismos. E catartismos, que quer dizer aperfeiçoamento, tem um sentido muito mais profundo, porque é uma palavra que inicialmente aparece como um termo da ciência médica, principalmente relacionada à ortopedia, em que o aperfeiçoar significa correção de ossos partidos. Esse é o sentido etimológico da palavra aperfeiçoamento ou aperfeiçoar. Figurativamente, essa mesma palavra, se você procurar um dicionário, ela vai falar em restauração de algo ao seu estado primitivo. Então fala de restaurar, ajustar, reformar, pôr em ordem. E todos esses significados estão diretamente ligados à palavra aperfeiçoar. Às vezes a gente lê um texto como este e passa por cima como se estivesse citando uma poesia sem compreender o significado daquela palavra. Bíblia é para ser estudada com esmero, com cuidado, diferentemente do pregar. Se eu fosse pregar aqui para vocês, eu teria uma outra postura,
porque a postura de um pregador geralmente é aquela que fala muito mais ao coração, à emoção, do que à mente. E o que nós estamos fazendo é conversando, é falando antes de tudo a sua mente, para convencê-lo acerca das verdades profundas que a Bíblia tem para nós. Não interessa qualquer profundidade, se ela não revelar alguma coisa que seja capaz de fazer bem para minha alma, que seja capaz de mudar minha atitude, meu modo de ser. Muito bem. A forma verbal da palavra aperfeiçoamento é aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Na gramática grega do Novo Testamento, ela aparece como catartidizou. Catartidizou, que é a palavra para aperfeiçoar a forma verbal, significa exatamente isto: restaurar, ajustar, pôr em ordem, reformar, corrigir. E o que nós aprendemos aqui? Que os elementos que formam e que fazem, que contribuem ao aperfeiçoamento dos santos em Cristo, é aquele trabalho em que não só há restauração e ajuste da vida cotidiana dos crentes, da vida moral, da vida espiritual, da vida emocional dos crentes, mas faz mais. É mais ou menos como o artífice, ou como o ourive, que trabalha numa peça, numa pedra preciosa, e vai lapidando e lapidando, tirando as arestas, tirando todo o feio que está do lado de fora, para encontrar na gema de uma pedra preciosa aquilo que se quer encontrar. Espiritualmente é isto que Deus quer fazer. Deus quer nos conduzir ao aperfeiçoamento espiritual, e muito especialmente ao aperfeiçoamento ministerial, para que alcancemos a verdadeira excelência. Ora, excelência é tudo que é muito mais, que vai além, é o ponto máximo. É o ponto máximo. Se uma pessoa me disser assim: não, eu não quero tanto, porque eu sou muito humilde. Uma pessoa para mim dessa está dizendo, não está dizendo que é humilde, está dizendo que é orgulhosa o suficiente para relegar a um segundo plano a oportunidade de crescer na presença de Deus. Chama-se preguiça espiritual, chama-se relaxamento espiritual, porque quem ama o Senhor deseja crescer. Quem ama o Senhor deseja se aperfeiçoar. Quem ama o Senhor se aplica ao trabalho que faz. Se é ministrar, dedique-se a ministrar. Se é ensinar, dedique-se a ensinar. Se é pregar, dedique-se a pregar. Mas me perdoe a crítica construtiva, que vou falar de forma genérica, não é especificamente para A, B ou C, porque eu não conheço os irmãos aqui. Mas hoje a gente quase que se escandaliza com a qualidade das pregações e até de alguns chamados ensinos que estão por aí. Como o nosso povo tem uma tendência de buscar as coisas que arrepiam, não gosto muito daquela coisa assim muito leve. Na verdade, é possível que alguém ao final desse estudo diga assim: esse pastor Lianai, eu estou decepcionado com ele. Não é aquele tipo assim que faz a gente subir pelas paredes, né? E pá! Não sou mesmo. Meu papel aqui é ensinar a palavra de Deus. Eu posso não ser o melhor, mas eu dou o meu melhor, porque eu sirvo ao Senhor. E para que isso aconteça, eu busco o melhor. Portanto, quem não deseja crescer, quem não deseja excelência, é um mau crente, é um mau obreiro. Aliás, se for obreiro, eu o convido até mesmo a desistir de ser obreiro,
porque para ser obreiro é preciso desejar o melhor, é preciso desejar fazer o melhor. Prega, então procure aplicar-se a pregar melhor. Eu tenho ultimamente tido a oportunidade de falar em alguns congressos de liderança no Brasil, inclusive promovido escolas bíblicas nacionais, e há pouco tempo houve uma escola bíblica nacional em Natal, e o desafio que me foi dado era sobre falar da restauração da pregação bíblica. A restauração da pregação bíblica. Obrigatoriamente eu tive que me reportar a má qualidade de muitas pregações hoje, que não tem compromisso com a Bíblia, que não tem compromisso com a palavra de Deus como deve ser pregada, e por isso elas são feitas apenas para agradar, feitas apenas para emocionar, e não produzem absolutamente nada. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: o Espírito Santo é aquele que vive na vida da igreja como um lapidador, como um ourive, como um artífice, exatamente para corrigir, para ajustar, para aperfeiçoar. E o trabalho de aperfeiçoamento do Espírito Santo produz em nós sacrifícios e às vezes até mesmo sofrimento. Quem quer e deseja crescer sabe que tem que pagar um preço por isso. Tem que pagar um preço por isso. E para pagar esse preço é preciso dedicação. Então, o que nós aprendemos? Eu vou mostrar para os irmãos alguns ingredientes que formam, na verdade, aquilo que a gente chama de o nosso credo. Nosso credo. Toda igreja evangélica que se preza tem um seu credo. Normalmente o credo das igrejas evangélicas mais tradicionais, e até mesmo a Assembleia de Deus, o nível é o mesmo, os textos que envolvem esse credo são os mesmos, e nós louvamos a Deus por isso. Eu começo a sentir que uma das formas de nós alcançarmos ou de melhorarmos a qualidade da nossa pregação e da nossa crença é reforçar as nossas convicções naquilo que nós cremos. E o apóstolo Paulo, ele é especialista, porque na verdade eu vejo o apóstolo Paulo como o grande construtor da teologia cristã. Mais do que Pedro, mais do que João, mais do que qualquer outro apóstolo na história da igreja, ninguém foi mais poderosamente usado e mais qualificado do que o apóstolo São Paulo, que além de ter uma cultura geral, não somente uma cultura recebida da Grécia, dos gregos e dos romanos, e também da judaica, porque ele era fariseu, ele professava uma fé, seguia uma determinada linha teológica dentro do judaísmo, e Deus tomou tudo isso deste homem, pôs um liquidificador divino especial, para que ele tirasse o melhor e se tornasse, na verdade, o condutor e o construtor da teologia cristã, que hoje é a base de todo o cristianismo, de tudo que nós temos. Agora, meus irmãos, vejam uma coisa: esses elementos que eu chamo que aparecem aqui, como há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Esses elementos reunidos e colocados juntos no mesmo prato mostram para todos nós
o prato que Deus põe à nossa disposição para degustarmos isto, para saborearmos isto, para sentirmos o gosto dessas doutrinas nas nossas entranhas. Eu estou falando figurativamente, a fim de que aquilo que nós sentimos, experimentamos, seja também a razão pela qual nós pregamos com segurança uma mensagem. Eu fico escandalizado com gente que não sabe mais pregar sobre a doutrina da salvação, com gente que não conhece a doutrina do pecado, com gente que não conhece a doutrina da morte. Hoje eu me deparo com crentes evangélicos nossos foram fazendo verdadeiros escândalos na hora da morte de um ente querido. Por quê? Porque um crente desse não conhece a doutrina da morte. Porque se ele conhecesse a doutrina da morte, ele teria uma reação muito mais compenetrada, muito mais comedida. Por quê? Porque na doutrina da morte nós descobrimos, por exemplo, de que toda a nossa esperança está no fato de que a morte é para o crente a sua maior conquista, a sua maior vitória. E por isso a nossa esperança se baseia em algo que vai além da própria morte. É natural que não queiramos morrer, é natural que a gente lute para não morrer, a gente toma remédio para cuidar da saúde, é natural. Não é nesse sentido. Isso que eu estou dizendo não tem um caráter pessimista, mas tem um caráter otimista, para mostrar que quando a gente conhece a palavra, a gente tem convicções firmes, decisivas, e sabe como reagir diante de certas situações. Muito bem, vamos em frente. O processo de aperfeiçoamento vem mostrar para nós o que, irmãos? Vem mostrar para nós de que esse processo não necessita de ingredientes alheios, não necessita de ingredientes externos à realidade doutrinária da igreja. O que eu quero dizer com isto? Se a base doutrinária da fé cristã está aqui na palavra, não temos como aceitar todo e qualquer tipo de revelação, de visão, seja lá o que for, que seja alheio à palavra de Deus. Às vezes, em nome da liberdade espiritual, como pentecostais que somos, nós temos uma tendência de sempre defender a liberdade que o Espírito Santo tem, e às vezes, na verdade, ao invés de ele ter liberdade, a gente coloca dentro de faz dele uma forma de manipulação, em que o Espírito faz o que a gente quer, de acordo com o nosso ego, de acordo com as nossas vaidades, de acordo com as nossas presunções. Que tem de gente presunçosa por aí, crente presunçoso, pastor presunçoso, pregador presunçoso, quando ele não consegue ter sucesso pelas vias normais da palavra de Deus, ele tem que inventar uma visão, ele tem que inventar uma revelação, e às vezes essas revelações e visões ferem frontalmente o que está na palavra de Deus. A Trindade estava decepcionada com o que estava acontecendo. O dito cujo foi tão audacioso e tão bobo também. Me desculpe eu chamar o cara de bobo, porque só um bobo consegue achar que todo mundo vai engolir uma idiotice daquela que ele tentou mostrar. Que ele fez uma viagem ao céu, no arrebatamento de espírito, e ele foi convidado para estar no conselho divino. Um brasileirinho de meia tigela, comedor de feijão, e olhe lá. Agora se aparece como tal, e quando ele chega lá, ele vê a Trindade em ação. Ele já começa pecando aqui. Primeiro, numa viagem que não pode existir. Segundo, ele não sabe o que é conselho divino. Em terceiro lugar, ele não conhece a doutrina da Trindade. Então ele prega um triteísmo, porque ele chega lá, ele vê literalmente, individualmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como? Eu não sei, mas diz que viu. Aí diz que o Pai está assim, assentado no trono, um pouco triste com a igreja que está aqui na terra. O Filho também do outro lado triste, o Espírito Santo meio decepcionado, como se não estivesse dando conta do recado. Aí aparece um brasileirinho lá para dizer assim: eis-me aqui.
pensando que todo mundo aqui é idiota. Me desculpe, irmãos. Eu não consigo reagir com ira, sem ira numa situação dessa. Eu não consigo, porque eu acho um absurdo a tentativa e o bocado de obreiros e de pastores e de crentes que foram na conversa dessa revelação. Trouxe a revelação para um livro e apresentou. E no dia que o livro foi apresentado, escutem só, no dia que o livro foi apresentado, um bocado de gente conhecida, quem tocava no livro caía, porque o livro tinha uma unção, tinha um poder especial. Alguém chegou para ele e disse: mas pastor, por que ninguém cai quando toca na Bíblia? Só cai quando toca nesse livro. Não, porque a Bíblia, dizia ele, está revestida por uma couraça, por uma proteção especial. Bom, o que eu quero dizer com isto? Que nenhuma crença, nenhuma convicção pode ser formada fora dos parâmetros da única revelação que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Quando a gente estuda hermenêutica bíblica, e aprende logo em hermenêutica três regrinhas básicas, três lições que a gente aprende. Uma, sobre a revelação plena de Deus através da Bíblia Sagrada. A revelação, nós cremos que toda a Bíblia é a plena e total revelação de Deus para nós. Quantos creem dessa forma? Se não crê, eu lhe convido a se converter. Nós cremos também que a inspiração é o registro dessa revelação. Então a nossa crença é o quê? É na inspiração plenária das Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? É isso. Terceira lição que a gente aprende é aquilo que a gente chama de iluminação. E o que é iluminação? É aquilo que às vezes as pessoas confundem com revelação. Iluminação é aquele foco de luz que Deus dá individualmente a cada um de nós para entender, às vezes, um texto que é obscuro para nossa mente, mas o texto é revelação. Então cai por terra aquela ideia de mistério na Bíblia. A Bíblia é muito misteriosa, é o que dizem. Eu já vi hinos e hinos cantados assim: mistério, 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 que não dá para entender, mas Deus é o Senhor de tudo, até do mistério. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia não tem mistério. Não tem mistério. Aquilo que possa ser mistério para mim não é para o pastor, não é para o irmão. É luz que você tem para entender aquele texto, e é um trabalho individual do Espírito Santo. É por isso que cada pregador pode pregar sobre o mesmo texto um monte de mensagens diferenciadas, porque a luz que o Senhor jorra sobre a mente daquela pessoa para entender aquele texto difere de um para o outro. Então esses três são três elementos fundamentais. Nós não temos outra revelação. Amém, irmãos? Temos uma só, que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Aqui está toda a revelação. Amém? Glória a Deus. Eu fui pregar num determinado lugar e o irmão ficou assim, empolgado com a minha palavra, e começou a dizer: mistério, 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 mistério. Eu disse: meu irmão, o que é que o irmão não está entendendo? Porque aqui não tem mistério. Bíblia não tem mistério. Todos os mistérios da Bíblia foram revelados. E um dos últimos mistérios da Bíblia, a Bíblia fala lá em Colossenses, e a Bíblia fala em Filipenses, fala em Efésios, foi um mistério revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse era um mistério que estava escondido dentro do Velho Testamento. É por isso que quando a gente lê em Atos dos Apóstolos 2 e 42, 43 ou 46, que fala aqui:
a igreja inicial, primitiva, permanecia ou prevalecia na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos, senão aquela que eles receberam do Senhor Jesus Cristo? E a doutrina do Senhor Jesus Cristo foi a grande revelação através da sua vitória e da sua conquista na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o que nós queremos dizer? Não precisamos absolutamente de nada alheio. A igreja de Cristo não precisa de maquiagens mundanas, filosóficas, para se entendê-la ou para se entender o que ela tem. Hoje, quem estuda, quem está nas faculdades, se depara hoje com várias teologias, entre aspas, que são teologias de cabeças de homens, e uma delas, perigosíssima, é a chamada a teologia do teísmo aberto. A teologia do teísmo aberto é aquela que diz que Deus tem todo o poder, mas não é bem assim. Deus conhece todas as coisas até certo ponto. Deus pode fazer todas as coisas até certo ponto. Então essa teologia levanta questões relacionadas com as tragédias naturais no mundo, os tsunamis, as enchentes, os problemas que acontecem por aí, e dizem: ora, se Deus soubesse disso, Ele não teria poder para impedir, para fazer, para realizar. Então diz os adeptos dessa teologia que Deus sabe tudo até agora. A partir de agora, o meu amanhã não é do conhecimento dele. O meu amanhã me faz o único responsável. Eu sou o responsável pelo meu amanhã, mesmo não sabendo o meu amanhã, porque Deus não sabe. Então, de que vale a esperança? De que vale a esperança? De que vale vocês se sentirem, se sentarem nesses bancos aqui, para ouvir um pregador, para ouvir um cantor? De que vale? Nós estamos aqui só por causa de uma coisa: a esperança do amanhã. E a esperança do amanhã é que nos dá a segurança da vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante. Por isso, a forma de modelagem da nossa teologia é uma só. É uma só. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada, absolutamente. Existem teologias modeladas em ideias e filosofias de homens que nós devemos refutá-las com veemência. E isto é fundamental. Que a nossa ortodoxia, eu não disse radicalismo, atitude radical. Ortodoxia doutrinária diz respeito que aqueles elementos teológicos que formam a base da nossa fé precisam ser mantidos. Nós não precisamos de outra teologia, nós não precisamos de absolutamente mais nada. Tudo que precisamos conhecer está aqui na sua palavra. Amém? Outra coisa que a gente aprende nesses versículos de 4 a 6, diz: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Esses 3 versículos confirmam que todos os ingredientes que formam a unidade da fé em Cristo Jesus, esses ingredientes são modelados pela Trindade. Olha só vê o que a gente encontra aqui no texto. Nós vemos Pai, Filho e o Espírito Santo dentro dessa modelagem. E como é que a gente percebe isso aqui? Quando o texto fala de um só Espírito, quando o texto fala de um só Senhor, quando o texto fala de um só Deus e Pai, nós temos o quê? Que todos os ingredientes aqui apresentados são modelados
pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso nós aprendemos o quê? De que, a despeito da doutrina da Trindade ser uma doutrina que só veio a ser conhecida a partir do século III e IV da era cristã em diante, mesmo assim levou muito tempo para se construir os conceitos que não ferissem os princípios hermenêuticos. A doutrina da Trindade é uma doutrina real. E uma das coisas que nós aprendemos é de que, primeiro, é de que não há divisão no Deus Trino, porque as três pessoas da Trindade produzem juntamente a unidade de todos os crentes. É aí que a gente chama de a unidade do Espírito, firmada na unidade da Trindade. Amém, irmãos? Quais são então os elementos constitutivos do processo de aperfeiçoamento dos santos em Cristo? Vamos começar. Os elementos basilares da nossa fé estão aqui. E começa dizendo: há um só corpo. Amém? Quem pode repetir isso comigo? Há um só corpo. Você crê assim? Veja o que diz o capítulo 2 de Efésios, versículos 15 e 16. Diz assim, começa no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, está falando de judeu e gentil, o contexto mostra isso, que de ambos os povos fez um. Olha só. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, o Cristo feito homem, feito carne, na sua carne, isso é, ele sofreu no seu próprio corpo físico como o verbo feito carne. Ele desfez na sua carne, pelo sofrimento do Calvário, ele desfez a inimizade. E a inimizade aqui era representada pela lei dos mandamentos, de que os judeus tanto faziam questão e tinham dificuldade para aceitar o gentio. E diz que consistia em ordenanças. Para quê? Para criar em si mesmo dos dois, judeu e gentil, um novo homem. E aí a ideia de um novo homem não é uma ideia que sugere um indivíduo, mas a palavra homem tem um sentido de humanidade, fazendo a paz e pela sua cruz reconciliar ambos, judeu e gentil, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém, irmãos? Eu fui convidado algum tempo atrás, não sei se alguém daqui esteve numa viagem de navio, um cruzeiro chamado Cruzeiro Internacional de Teologia. Alguém esteve lá? Alguns irmãos do estado de São Paulo estiveram lá. Eu estava lá entre vários preletores, estava lá pastor Luiz Saião, um dos maiores linguistas bíblicos que nós temos hoje da Igreja Batista, pastor Shed, um grande teólogo, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Silmar Coelho, e eu, outros pastores batistas, e eu estava representando de fato a Assembleia de Deus naquele fato. Nossas palestras visavam a unidade do povo de Deus, independentemente das denominações e das diferenças de pontos de vista doutrinários. E no dia que eu fui falar, a minha palestra, eu não sabia até então que entre os preletores nós teríamos 3 judeus messiânicos, 2 rabinos que trouxeram palestras. E um dos rabinos trouxe uma palestra muito interessante. Na palestra que ele trouxe,
ele mostrando a importância do povo judeu no plano de Deus, no projeto de Deus. Ele elevou, pôs o judeu lá em cima. Aí, entre algumas coisas, ele disse o seguinte: olha, eu gosto muito do povo evangélico, porque o povo evangélico é um povo que respeita o povo judeu, que ama o povo judeu. Nós temos uma comunhão muito grande. Nós oferecemos cursos nas faculdades teológicas hebraicas em Jerusalém, etc. e tal. Mas tem uma coisa que eu não gosto do povo, que o povo evangélico faz. É o fato de o povo evangélico colocar hoje o povo judeu em segundo plano, relegaram segundo plano, porque biblicamente, dizia ele, o judeu não está em segundo plano, o judeu está em primeiro plano. Aquilo me deu um nó na garganta, no coração, e eu não deixei sem resposta para aquele judeu. Eu fui obrigado a dizer para ele que não era assim que nós aprendemos acerca da doutrina de Jesus Cristo. E quando eu provei para ele que durante muito tempo a igreja esteve na sombra dos judeus, escondido nas profecias dos profetas do Velho Testamento, quando eu disse para ele também, e para aquele auditório, eram mais de 700 participantes daqueles seminários especiais, provei de que hoje não há diferença. Hoje quem está de fato em realce não é o povo judeu. Hoje o judeu está em segundo plano mesmo. Nós entendemos biblicamente que Deus não abandonou o seu povo, que há um projeto para ele, um bocado de coisa vai acontecendo aí com esse povo. As profecias que estão se cumprindo em Israel servem para nós cristãos de relógio, mas quem está em evidência hoje não é povo judeu, nem gentil, mas é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Um só corpo. Esse texto que eu li aqui em Efésios 2, 15 a 16 apresenta o retrato da criação da igreja como um corpo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É uma figura que descreve a igreja e as suas relações com os crentes. É esta figura. E a gente vê isso aqui em duas dimensões. A gente vê o corpo de Cristo em duas perspectivas, em duas dimensões. Uma dimensão que eu chamo de dimensão estática, está aí, deixa na sua apostila, não sei. Dimensão não está na sua apostila, mas os irmãos podem anotar, é interessante. E outra dimensão é aquilo que eu chamo de a dimensão dinâmica do corpo de Cristo. Na dimensão estática do corpo de Cristo, nós nos referimos ao estado completo e perfeito do corpo de Cristo, aquilo que é o corpo de Cristo. Não está faltando nada ao corpo de Cristo. Ele é perfeito, ele é completo. Amém, irmão? Estaticamente, essa é uma dimensão do corpo de Cristo. É a igreja universal no mundo inteiro. É a maneira como Deus vê a sua igreja na terra. Não faz diferença o japonês, o chinês, não faz diferença o americano, o esquimó, o argentino, o brasileiro, seja lá quem for, de qualquer raça, de qualquer língua, de qualquer povo, etnia, não há diferença. Onde há um crente, ele faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sem cor denominacional. Amém? Mas a dimensão dinâmica implica em alguma coisa a mais. Quando nós falamos da igreja como corpo de Cristo, essa dimensão dinâmica do seu corpo refere-se a tudo o que envolve ação, porque a própria palavra dinâmica implica nisso. Ação, movimento, é um processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento dos membros da igreja. É por isso que Paulo fala nesse versículo 12, querendo
o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Enquanto a igreja estiver na face da terra, essa dinâmica fará parte da vida da igreja como corpo. É o corpo se movimentando, é o corpo andando, é o corpo agindo, é o corpo de Cristo vivo e poderoso na terra. E este corpo vivo e dinâmico, ele se manifesta através das igrejas locais. É interessante a inteligência de Deus, a maneira como Deus vê. Deus vê esta igreja na sua totalidade. Aqui não há um pedacinho da igreja, mais outro pedacinho na outra cidade, mais outro na outra cidade, e milhões de outros pedacinhos. Não, nós não somos fragmentações da igreja do Senhor. Localmente nós somos a igreja na sua totalidade. E é interessante que a gente vê como é que Deus trata cada igreja local. Quando você lê o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai perceber quando o Senhor escolheu 7 igrejas da Ásia Menor, e o Senhor trata particularmente com cada uma daquelas igrejas. Se manifesta aquelas igrejas de acordo com as características locais, os problemas locais, as dificuldades locais. Em todas elas o tratamento é diferente. Em todas elas o Senhor se apresenta com uma característica de ajuste, de aperfeiçoamento, de correção, de elogio para aquela igreja local. É assim o que Deus tem. É por isso que a cobrança é feita inicialmente ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Ele é o responsável espiritual pela vida da igreja, em manter a unidade da igreja. E uma das coisas maravilhosas é isso. Eu estive lá no Japão, e quando estive lá no Japão, eu quis visitar uma igreja. Eu quis visitar uma igreja japonesa mesmo. Não queria apenas igreja de brasileiros lá, Niseis, que tem por lá. E o pastor me levou numa igreja, e me levou numa Assembleia de Deus. Eu confesso que eu não entendi coisíssima nenhuma. Eu só sabia que era um culto, sabia que era a hora de cantar, a hora de orar. Eles oravam nas suas línguas, na sua língua materna, normal. Mas eu percebi o seguinte, que mesmo estando num lugar estranho em termos de língua, de raça, de etnia, e eu do outro lado do mundo, eu me sentia em casa, eu me sentia à vontade, porque a forma de cultuar era ao único Senhor deste corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu notei também que num determinado momento da alegria manifestada no fervor dos crentes, alguns daqueles japoneses falaram em línguas, e então eu percebi que eram línguas espirituais. Meus irmãos, o corpo é um. Embora tenha muitos membros, o corpo é um. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino essa primeira parte aqui mostrando de que a igreja é, na verdade, uma unidade composta de judeus e gentios, vindo de culturas distintas. Portanto, todo o processo de aperfeiçoamento implica em corrigir, aprimorar e produzir um novo comportamento de ambos os povos. Às vezes, os costumes, escutem bem isso, os costumes, os hábitos que envolvem ética e comportamento social diferem de um país para o outro, de um continente para o outro. Mas o fantástico da igreja como corpo de Cristo é que a essência é a mesma. Deixa eu dizer uma coisa: o sangue, figurativamente falando, o sangue que corre nas veias da igreja que está no Japão, que está na África, que está na Austrália e que está no Brasil,
O sangue é o mesmo. A vida é a mesma. É o sangue de Jesus que agita a igreja, que movimenta a igreja, que faz a igreja ter vida, que faz a igreja se movimentar. Por isso, nós somos o corpo de Cristo. E quando a palavra diz há um só corpo, significa que não pode haver dois corpos, duas igrejas, mas sim um só corpo em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, você acabou de ouvir a mensagem ministrada pelo pastor Elienay Cabral. Com toda certeza você pôde aí crescer um pouquinho no seu conhecimento, pois ele é um homem que tem um conhecimento vasto na palavra do Senhor Jesus. Mas gostaria novamente de fazer um convite a vocês que estão aí nos assistindo. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, do Campo de Limeira, aqui em Limeira, na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 2030, nossa sede. Eu faço o convite a você, venha nos fazer uma visita, pois será um prazer e uma honra receber você aqui conosco. Já estamos terminando mais este programa, mas gostaria de relembrar algo a você. Lembre-se, as bênçãos do Senhor é a única coisa que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.